Fala, rapaziada, raça Pitbull, Doberman, Rottweiler, Vascaíno, é isso aí, minha rapaziada. Mais um vídeo aqui no nosso canal, Jack Vasco. Ih, rapaziada, as notícias não é boa. Por quê? Ontem, tava rolando que tava praticamente tudo certo entre o Vasco e o Renato Gaúcho para a temporada de 2025, do Renato como técnico do Vasco. Só faltava somente poucos ajustes, né, para poder concretizar a negociação. Bem, as notícias que veio após isso não foi boa. O papo que está rolando é que o Renato Gaúcho entendeu, né, que o Vasco não está dando as condições básicas e necessárias, né, tanto salarial quanto também de suporte ali de elenco, de contratações, né, para 2025. E isso veio aí atrapalhar, né, as negociações que, pelas notícias aí dos youtubers, e não só dos youtubers, né, rapaziada, até de grandes portais de notícia aí como o GE, né, tava dando aí que estava praticamente acertado o Renato Gaúcho com o Vasco. Eu já estava com o pé atrás, porque a gente sabe da dificuldade financeira que o Vasco passa. O Vasco não tem dinheiro para nada, rapaziada. Essa que é a verdade. O Vasco vive da sua torcida, né, que é uma grande torcida, né, que é uma das maiores torcidas do Brasil. E é isso, rapaziada. A única coisa que o Vasco tem para se orgulhar hoje em dia é a torcida. O Vasco não tem suporte financeiro, o Vasco não tem uma gestão forte que tenha influência aí, né, na CBF, nas regularizações de campeonatos e ligas, né? O Vasco não tem esse peso mais. Isso é a verdade. Então, o Vasco, por essa grande dificuldade de angariar ali investimentos, né, de poder se autoafirmar como uma grande marca, né, do futebol brasileiro, para poder receber aí, né, de direito de transmissões, por exemplo, né, no mesmo pé de igualdade de Corinthians e Flamengo e Palmeiras, o Vasco não consegue, né, influenciar e exigir os seus direitos no que se diz aí de suporte financeiro, de direitos de transmissões. E por isso o Vasco está sempre aí na penúria, está sempre aí com o Pires na mão, e tá fora as questões extra-campos, judiciais, aonde o Vasco tem dívidas parecidas com o de Atlético Mineiro, parecidas com o de Flamengo, de outros clubes. O Flamengo conseguiu aí, né, resolver seus problemas, pelo menos dizem, né? Mas, tipo assim, Atlético, Grêmio, Internacional, só que esses outros times conseguem, né, se mover no mercado aí, trazer contratações de peso, mesmo que seja com mais endividamento, e o Vasco ele não consegue. Ele está sempre sofrendo aí punição da justiça, né? Está sempre sofrendo aí penhora dos seus ganhos e praticamente ficando aí com seus pés e braços amarrados sem conseguir fazer contratações. E o que mais é estranho para o torcedor vascaíno é que aqueles que fazem a gestão do Vasco não fazem nenhum tipo de denúncia, né, dizendo o tratamento diferenciado, muito rígido, que tratam o Vasco, e as benesses e facilidades, né, e fazendo vistas grossas para os outros clubes, né, rapaziada? E o Vasco tá sempre aí, certo? Tá sempre aí passando por isso, ano após ano. O Vasco tá sempre aí na penúria e não consegue, parece mesmo. A gente sabe que o Vasco é um time muito grande, é um time gigante, porém o comportamento do Vasco é de time pequeno, rapaziada. Se acostumou a não disputar mais, né? Tá perdendo ali o seu lugar de rivalizar com os grandes clubes para outros
né? E o Vasco cada vez decaindo mais. Infelizmente, a única coisa ainda que resta o Vasco é a força do seu torcedor. Mas a gente sabe que isso vai desgastando também, né, gente? O tempo vai passando, a sua torcida vai envelhecendo, aqueles que vai envelhecendo não tem estímulo, né, de passar o amor para os filhos, né? Porque também não quer que os filhos sofram o que ele sofreu. E aí a torcida tende também a diminuir. E aí, no futuro, meu irmão, virar aí um time pequeno mesmo, né? Então o Vasco corre esse risco, infelizmente. Infelizmente, ainda tem muita força de torcedor, mas é muito difícil entender o que acontece também no meio da torcida, essa torcida que é mais próxima, que vive o clube ali, essa falta de reação da torcida, porque se você fizer um exercício de comparação, né, entre a torcida do Vasco e a torcida do Corinthians, por exemplo, você vê a diferença, que a torcida do Corinthians, ela luta pelo clube do Corinthians, ela luta porque ela sabe, por exemplo, o Corinthians é um outro time que é perseguido no Brasil, só que a torcida do Corinthians não permite essa força, essa mão invisível prejudicar o seu clube, ela se movimenta, né? E ela está sempre do lado daquelas pessoas que fazem a gestão, que defende, né, o clube continuar sendo um clube vencedor. Por exemplo, vocês veem aí a tentativa dessa mão invisível de derrubar o presidente democraticamente eleito do Corinthians, o Augusto Melo, né? Mesmo o cara trabalhando ali fortemente, trouxe um grande patrocinador, houve uma mutreta lá para poder sair, para poderem tirar o cara do poder, mas o cara com muita luta, com muito trabalho, conseguiu trazer ali excelentes peças pro Corinthians. Pô, trouxe lá o Thales Magno, trouxe o goleiro Hugo, trouxe o Depay, entendeu? O Corinthians, que estava lá disputando a zona de rebaixamento, conseguiu, inclusive, ultrapassar o Vasco como se fosse um foguete e conseguiu a vaga da Libertadores, que estava na mão do Vasco, gente. Na mão do Vasco. E a gente não viu essa luta, essa força de vontade da gestão Pedrinho pelo Vasco. Essa vaga da Libertadores era para ser do Vasco. Vamos de concordar com isso, né, rapaziada? E aí o que acontece? O torcedor do Corinthians abraçou o Augusto Melo, protegeu ele, né? Protegeu ele e manteve ele lá no cargo de presidente do Corinthians, certo? Nós aqui no Vasco, nós temos pessoas aí de gestão disposta a fazer o Vasco voltar a ser grande. Mas parece que esse torcedor que vive ali em torno do Vasco, não sei, é muito estranho, sempre apoia aqueles que mantêm o Vasco na lama. Essa que é a verdade, né? Parece que os maus sempre vencem no Vasco, entendeu? Parece que os maus sempre vencem. O Pedrinho, cara, ele veio se utilizando ali da admiração que o torcedor tinha dele como jogador, né? E venceu as eleições e continuou mantendo o Vasco ali naquele mesmo sistema que levou o Vasco a estar nessa dificuldade toda, né? Ele nunca fez a denúncia ali de como foi mal feita a SAF do Vasco, né? Ele nunca fez um esforço ali, né, para realmente retomar as ações do Vasco. As ações do Vasco continuam vendidas e a gente continua nesse sofrimento. Então, rapaziada, a gente que estava aí feliz com a possível contratação do Renato Gaúcho, agora já estamos de novo no sofrimento, né? Porque as coisas estão em muita dificuldade para se concretizar. Esperamos aí que podemos ter ou o Renato ou um técnico, pelo menos, com a capacidade do Renato Gaúcho e peças, rapaziada, jogadores que possam ter condições mesmo de jogar no Vasco, porque esses que estão aí realmente não tem nenhuma condições. Valeu, rapaziada, tamo junto, até a próxima. Curta aí o vídeo, rapaziada, curta o vídeo, comenta e se inscreva aí. Valeu, tamo junto. É nóis.